Bom dia, gente. A gente vai falar hoje sobre a segunda carta de Pedro. Então, semana passada foi a primeira e hoje a gente vai falar da segunda. Eu tinha falado semana passada que foi bom dividir em 2 dias, porque os temas são diferentes. Só que, lendo com carinho, né, com paciência e com calma, a gente percebe que são contínuos, né? Uma carta reforça a outra, embora a abordagem e as coisas ditas sejam diferentes. Então, tem e ao mesmo tempo não tem outro tema. O tema continua sendo o mesmo, só que de outra forma. Então, vamos lá. Segunda carta de Pedro. Classificação. Ela é o 61º livro da Bíblia e o 22º livro do Novo Testamento. O gênero literário que a gente está falando aqui, embora chame de livro do Novo Testamento, livro da Bíblia, a gente está falando de uma carta que em alguns lugares também é chamada de epístola. A epístola para a carta, como eu já falei em Gálatas a semana passada, a diferença é que a epístola tem uma coisa meio poética, tem um teor, a forma de escrita, as palavras usadas. Tanto que semana passada a gente viu que Pedro era muito metafórico, ele adorava usar comparações, metáforas, tal, para expressar as ideias dele. E uma epístola tem essas características, mas assim como uma carta, a epístola tem autor, ela tem remetente, destinatário, ela tem uma estrutura de saudação, de despedida. E assim como semana passada, a gente tem aqui as mesmas características porque é o mesmo autor, né? Ele não mudou de personalidade quando escreveu uma carta e escreveu outra. O autor, o remetente é Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro 1, versículo 1, parte A. Então, ele tem sempre esse padrão de se apresentar no comecinho da carta e ele já mostra quem são os destinatários. São os mesmos da carta anterior, ou seja, aqueles que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1b. Então, semana passada, eu ia deixar o mapa, mas eu deletei, porque eu esqueci. Eu tinha mostrado o mapinha do Império Romano naquela época pós-Cristo. E tinha comentado com vocês que tinha rolado um incêndio em Roma, tinha destruído as casas, os templos e tal. As pessoas estavam muito revoltadas com a situação, os cidadãos romanos. E Nero, então imperador, tinha inflamado esse ódio dos cidadãos contra os cristãos. Então eles estavam sofrendo muita perseguição política e religiosa. E aí ele escreveu, Pedro, para esses cristãos estrangeiros, que ele fala, os cristãos espalhados, cristãos peregrinos, que pode indicar que são cristãos estrangeiros, não judeus que se espalharam, mas o que importa são cristãos que estavam ali nas beiradinhas do Império Romano, na região da Galácia, da Ásia Menor, etc. E aí ele está falando para essas mesmas pessoas de novo. Então ele escreveu aquela primeira carta falando da salvação, e agora ele escreve uma segunda carta falando para essas mesmas pessoas, e mais uma vez reafirmando que são pessoas que alcançaram a fé através de Jesus Cristo. Qual é o período em que essa carta foi escrita? Não se sabe exatamente quando nem onde, mas acredita-se que o local ainda é Roma, como da última vez, e o ano entre 64 d.C., que foi quando ele mandou a primeira carta, e 67 d.C., que é o consenso que se tem ali, principalmente na Igreja Católica, de quando Pedro foi executado. Então, nesse período de 3 anos entre a primeira carta e a morte dele, ele mandou essa segunda. E realmente deve ter sido próximo da morte pelas coisas que a gente vai ver ali na parte do contexto, né? Ele escreveu uma carta falando sobre a salvação, sobre como viver de maneira digna da salvação. Eu não lembro os 5 tópicos, mas era viver de maneira digna, viver de modo diferente das pessoas que não creem, viver de forma que glorifique a salvação dentro do casamento, viver e morrer de forma que reflita a salvação e evidenciar a salvação em nossas relações sociais. Lembrei, minha memória tá, comendo peixe aqui, ferro. E aí a gente tem o tema. O tema foi esse na semana passada, a salvação em si e a vida de acordo com a salvação. E hoje o tema é conhecimento. Mas que conhecimento? O conhecimento da salvação. Em outras palavras, a importância do cristão conhecer a Deus para fortalecer sua fé e blindá-la tanto contra interferências externas, no caso a perseguição que eles sofriam, quanto internas, que são os falsos mestres, do qual ele fala com mais evidência no capítulo 2 e capítulo 3. Essa carta, ela geralmente é lembrada mais por esse trecho, né? Por essa parte que fala sobre os falsos profetas e falsos mestres, mas tem mais conteúdo, tem todo um contexto até Pedro chegar nesse assunto. E a gente vai chegar nele. Qual o contexto histórico dessa carta?
Jesus tinha revelado a Pedro que em breve ele morreria. Sem perder tempo, o apóstolo escreveu novamente aos cristãos convertidos que viviam nas periferias do Império Romano para, nas palavras dele, despertar a memória dessas pessoas acerca das palavras ditas na primeira carta. Ele reforçava a integridade do Evangelho para também torná-los capazes de lembrarem dessas coisas mesmo após sua partida. Essas palavras estão escritas, a gente tem ali 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, em que ele fala, eu escrevi aquela primeira carta para vocês, agora eu estou escrevendo de novo. Então não tem nem como duvidar de quem é o autor, de quem são os destinatários, porque ele deixa isso bem explícito. Quem é que escreveu, para quem e por quê. Justamente para que as pessoas não se esqueçam das coisas que foram ditas anteriormente. Imagina o desespero de Pedro, sabe? Quando a gente leu ali Gálatas e Paulo estava revoltado porque ele tinha acabado de plantar uma igreja na Galácia, deu as costas, foi embora, já começaram a cair em pecado de novo. Ele ficou, o que está acontecendo com a cabeça de vocês? Vocês estão malucos? Paulo estava muito revoltado quando ele escreveu Gálatas. Aqui em Pedro, é quase o mesmo sentimento, só que em vez de revolta, é urgência. Pedro sabia que ele ia morrer em breve, por isso a data, entre 64 e 67. Ele sabia que estava perto de acabar. Imagina o desespero de, eu não posso deixar essas pessoas desamparadas, eu preciso que elas lembrem. A gente não tem como segurar a mão da pessoa e obrigar ela, não tem como abrir a cabeça de uma pessoa e enfiar o evangelho na cabeça dela. Imagina você evangelizar um grupo, uma igreja, saber que você vai morrer em breve, e aí, o que acontece depois que você morrer? As pessoas elas vão continuar no caminho só porque tinham uma liderança, só porque tinham um apóstolo ali guiando elas, que no caso era Pedro, ou elas vão conseguir andar com as próprias pernas? Para andar com as próprias pernas seria necessário conhecimento. Por isso que Pedro evidencia aqui no contexto, nessa parte grifada aqui no final, esse desejo dele de dar ferramentas, de dar instrumentos para que esses cristãos convertidos conseguissem continuar andando na fé e no evangelho sem se desviar e sem cair, mesmo depois que ele morresse. Assim é na vida, né? Os nossos pais não estão aqui para sempre, eles têm que, deve ser, eu não sei, não sou mãe ainda, mas deve ser desesperador a ideia de você criar um filho e pensar, o que vai acontecer depois que eu for embora? Ele vai continuar vivendo da forma como eu ensinei, ou ele vai enlouquecer e ir por aí no mundo? É mais ou menos esse sentimento que você tem na fé, quando você está discipulando uma pessoa, quando você ensina uma pessoa. Não tem como segurar as perninhas da pessoa e obrigar ela a andar no caminho. O que compete a nós é o ensino, assim como a Pedro competiu escrever as cartas, reforçando o evangelho. E a cada um compete andar com as suas próprias pernas e se manter firme nesse evangelho. Qual é o versículo-chave? É justamente um resumo do que eu falei. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, a salvação, e a eleição de vocês. Eleição não no sentido de predestinação, mas assim como na primeira carta, no sentido de geração eleita, daquilo que nós somos feitos através da salvação. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Isso está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Deixa eu beber uma água. E aí a gente vai para o esboço. Em sua primeira carta, Pedro instruiu os cristãos a viverem de modo condizente com a salvação que receberam em Cristo. Aqui, em tom de urgência, ele dá novas orientações, dessa vez visando a permanência dos novos crentes no evangelho por meio do qual foram salvos. Aqui a gente tem o eco, né? Tem vários momentos na Bíblia em que as coisas elas ecoam, elas concordam umas com as outras que foram ditas anteriormente. E aqui Pedro concorda com o que ele mesmo disse, o versículo-chave da semana passada. 1 Pedro 1, 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e é essa palavra que foi evangelizada a vocês. Então ele vai retomar toda a ideia dessa carta, se resume no versículo da semana passada, que eles continuassem firmes na palavra que foi evangelizada. Então, dentre as atitudes que ele recomenda, dentre essas advertências que Pedro dá, a gente destaca algumas coisas. Eu juntei, dessa vez não por capítulos, mas por tópicos, falando ali um apanhado dessas orientações de Pedro. Então, beleza. Como viver firme no evangelho para que a gente não se desvie da salvação para a qual nós fomos chamados a viver dignamente? Primeira coisa, conhecendo Jesus. Básico, mínimo, é a coisa mais simples dentro desse conceito. Como é que eu posso viver de acordo com o evangelho, viver de acordo com a salvação, se eu não souber quem me salvou, se eu não conhecer aquele que me salvou? Pedro ele fala, ao longo do capítulo 1, principalmente. Por meio do seu divino poder,
Deus nos chamou para a sua glória, nos entregou as ferramentas necessárias para vivermos em graça, paz e piedade. Piedade a gente pode interpretar como compaixão e misericórdia para com os outros. Ele nos fez grandiosas e preciosas promessas, nos tornou participantes da natureza divina e nos ajuda a fugir da corrupção que há no mundo, causada pela ambição. A condição para usufruirmos de tudo isso é conhecer plenamente nosso Salvador. E aí vem a primeira referência de hoje, caso alguém possa ler, eu agradeço, que está em João, capítulo 14, versículos de 4 a 10. Vamos fazer essa leitura primeiro, aí depois eu explano. Obrigada, Bê. Às vezes eu penso que deve ter sido muito cansativo ser Jesus, porque ele tinha o conhecimento de toda a completude do que Deus estava fazendo, e aí ele estava ali convivendo há 3 anos com aquelas pessoas, eles falam, nos mostre o Pai. Mas rapaz, eu estou aqui convivendo com vocês há 3 anos, você não me pergunta cadê o Pai? É exatamente isso, esse é o resumo da ópera. Jesus é parte de Deus, Jesus é Deus. O Pai está nele, ele está no Pai. Então, se a gente quiser conhecer o Deus que nos salvou, quiser ter conhecimento sobre aquele que fez essa obra redentora e nos transformou, é só conhecer a Jesus. E como a gente faz isso? Na Bíblia. Tudo o que ele fez, tudo o que ele foi, tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou, tudo isso está discriminado ao longo de diversos livros, de diversos capítulos ali que fazem parte do Evangelho. A gente só precisa ler. A gente só precisa se interessar e se dedicar em conhecer. Não tem como conhecer o Pai sem conhecer a Cristo. Esse versículo estava lá destacado, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu achei legal trazer o capítulo inteiro porque ele é uma obra conjunta, ele é um resumo completo. Ele é o caminho para o Pai, ele é a verdade, ele é a vida. Se a gente quiser conhecer o Pai, é só conhecer a Ele. É simples, mas parece que fica tão mais difícil na prática, né? Só que é exatamente essa necessidade que a gente tem para viver no Evangelho. Não tem como você viver de acordo com uma coisa que você não conhece. Não tem como você ficar firme sem ter uma base. A base do Evangelho é Cristo. Eu não tenho como ficar firme no Evangelho se eu não conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo não é simplesmente aceitar Ele como meu Salvador. É desenvolver um relacionamento. Ele é o caminho para o Pai. Ele é a construção dessa ponte que nos permite voltar a ter uma comunhão com Ele como não tiveram durante milhares de anos depois da queda. É um privilégio muito grande, que nem eu falei semana passada da salvação em si. A graça, a salvação e o relacionamento com Deus que é acrescentado nesse capítulo de João é um privilégio muito grande para não ser desfrutado. E com ele vem uma quantidade gigante de coisa que está descrita aqui nesse parágrafo, né? Todas as coisas que Deus nos chamou, Ele nos deu todas as ferramentas, tudo aquilo que a gente precisava para viver em graça, para viver de forma misericordiosa com os outros, para viver em fraternidade, Ele já nos deu. A gente só precisa aproveitar, mas para isso a gente tem que conhecer Ele. Porque não tem como você viver em nome de algo sem você conhecer. Eu não tenho como dizer que sou cristã e viver de forma que um cristão vive se eu não conhecer Cristo. Senão é uma coisa infundada, senão não tem cabimento a minha fé. Próximo tópico. Segunda dica que Pedro nos dá para viver firmes no Evangelho e não cair da nossa salvação. Frutificar. Em vez de inoperantes e improdutivos, devemos ser frutíferos, isso é, trabalhar para que as qualidades esperadas de um verdadeiro cristão existam e cresçam em nossas vidas. É um conjunto de fé, de virtude, a virtude a gente pode interpretar aqui, segundo o dicionário, como uma inclinação, disposição genuína para fazer o bem, conhecimento, novamente ele repete muitas vezes essa palavra ao longo da carta, domínio próprio, que é exercer controle sobre seus desejos e impulsos humanos, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Aí aqui a gente tem uma segunda referência, João 13,
capítulo não. João capítulo 13, versículo 35. Alguém lê, por favor. Isso é Jesus falando, obrigada. Isso é Jesus falando. Semana passada, até nessa parte da salvação, a gente se dedicou um pouco mais a falar dessa questão do amor, né? Que para Jesus os mandamentos se resumiam em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque isso resume a lei, todos os mandamentos e aquilo que os profetas falaram sobre a salvação que viria através da graça. Então aqui a gente tem esse reforço quando Paulo não, meu Deus, eu confundo Paulo e Pedro, tá complicado. Quando Pedro fala sobre frutificar através da fé, esse reforço do amor e da fraternidade sempre vem. Nesse versículo que foi lido de João, a gente tem até um novo contexto, porque era ali na no momento em que Jesus estava na última ceia com seus discípulos, já tinha saído Judas para traí-lo, estava ali nos últimos minutos do negócio acontecendo, e Jesus fala, olha, eu tenho um novo mandamento para vocês, amem uns aos outros como eu vos amei. Ele levou a régua, não é mais como amar a si mesmo segundo o seu amor próprio, é amar como ele amou. Um amor sacrificial, um amor que não espera uma retribuição, um amor que se entrega, que se doa. E ele fala, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, que vocês me seguem se vocês amarem uns aos outros. O individualismo, o egoísmo, as coisas que o pastor Elias costuma falar, né, do hedonismo e tal, não são novidades. Isso sempre esteve na sociedade. Naquela época, hoje em dia, e sempre vai ser assim. As pessoas são egoístas, as pessoas vivem para si mesmas. O diferencial do cristão é justamente essa noção de família que a gente tem. Essa noção de cuidado, de amor e de acolhimento uns para com os outros. Pedro fala que isso é um fruto. Isso é a gente mostrando que a gente está frutificando a nossa fé, em vez de ficar inerte e improdutivo. Quem não manifesta esses atributos se esqueceu do propósito para o qual foi purificado de seus pecados. Que está escrito ali em 1 Pedro 4, de 1 a 2, que é quando ele falou na carta passada, olha, Cristo já morreu pelos pecados de vocês. Vocês não precisam mais viver de acordo com a sua carne, mas de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade expressa dele? O que Jesus falou. E o que Jesus falou? Amem uns aos outros como eu vos amei. Então tudo sempre retoma para esse ponto. Jesus é Deus e ele expressa perfeitamente a vontade de Deus. E vivendo a vontade de Deus, a gente permanece firme no Evangelho. Permanecendo firme no Evangelho, a gente vive de maneira condizente com a nossa salvação. Próximo. Meu Deus, tô falando rápido. Vamos lá. Terceira dica que Pedro dá. Como a gente pode viver firme no Evangelho. Consultar fontes confiáveis. Aqui é bem legal porque faz muito eco com a pregação do pastor André semana passada, né? Que ele falou sobre quem é Jesus e mostrou as fontes na própria Bíblia em relação a quem ele era. E quem ele é. E quem ele será quando ele voltar. E aí aqui Pedro ele fala sobre isso, ele discorre sobre esse assunto. Os profetas do Antigo Testamento escreveram sobre o Messias. Séculos mais tarde, João Batista anunciou sua vinda e ministério. Anos depois, os discípulos presenciaram os milagres, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, sua existência e obra não são, aí nas palavras de Pedro, fábulas engenhosamente inventadas, mas fatos previstos através do Espírito Santo, que foi quem revelou para as pessoas no Antigo Testamento quem Jesus seria, e testemunhados de maneira ocular pelas pessoas que caminharam com Jesus. Logo, a Bíblia é a única fonte confiável para sabermos mais sobre ele. Eu estava vendo um vídeo esses tempos atrás, né, que tinha um comentário que eu ri. Nossa, então você está me dizendo... Era um vídeo falando sobre o Evangelho. E aí uma pessoa que não crê comentou, né? Então você está me dizendo que a Bíblia é verdade porque a própria Bíblia fala que é verdade. Sim. É exatamente isso, é basicamente isso. Parece estranho olhando de fora, porque realmente, nossa, então você acredita nesse livro porque o próprio livro fala que é verdade. Então, e aí, né? Mas se você se dá o trabalho de ler o tal livro, essa biblioteca ambulante que é a Bíblia, se você lê e você vai percebendo o costurar das coisas, dos fatos e a revelação constante e crescente da promessa de Deus, não dá. Eu costumo falar, né, para os meus colegas, gente, se a Bíblia por acaso for uma obra de ficção, como muita gente quer muito acreditar que seja, porque é difícil viver de acordo com a Bíblia, deem um prêmio Nobel da literatura para essa pessoa. Porque se alguém inventou a Bíblia, essa pessoa é um gênio da literatura. Porque tem que ter uma cabeça gigantesca, tem que ser assim, nossa, tem que ser Deus. Sim, a Bíblia
A Bíblia diz que ela é confiável, então eu acredito na Bíblia. Eu acredito muito mais nessa quantidade de pessoas em concordância que não se contradizem em momento algum do que em alguém que aleatoriamente surge e fala, tive uma revelação. Sabe? Quem é mais confiável? Isso vai até corroborar com o próximo tópico. Quem é mais confiável? Essas várias pessoas que entre si concordam no fato de que Cristo é o Messias e veio nos salvar? Ou alguém que aparece com uma nova interpretação, um alecrim dourado especial, escolhido, que de repente tem uma novidade que ninguém mais tem, sabe? Se a gente não estiver firme na Bíblia, a gente vai cair no papo, a gente vai se perder muito fácil. Então, antes de ir para o próximo tópico, já em concordância com ele, alguém lê, por favor, Gálatas capítulo 1, versículos de 9 a 11. Agora é Paulo falando. Obrigada. Obrigada. Perdão por te cortar. Eu esqueci que eram 3 versículos. Eu separei esses 3 versículos porque o pessoal a gente costuma, né, lembrar do primeiro, né? Se falarem qualquer coisa que vá além do evangelho que vocês já conhecem, amaldiçoado seja, anátema. Mas aí vem essa continuação que Paulo fala, né? Porque por que motivo, causa ou circunstância alguém pregaria um evangelho que vai além ou que muda aquilo que já foi dito? Como Pedro falou redundantemente na primeira carta. Esse evangelho é o que vocês receberam, fiquem firmes nele. As pessoas fazem isso para agradar o ser humano. Como Paulo falou ali depois. Por acaso eu estou querendo agradar homens ou agradar a Deus? Porque se eu quisesse agradar vocês, eu falaria o que vocês querem ouvir. Eu subiria aqui e falaria, sejam vocês mesmos, acreditem no seu potencial, não mudem nada, vocês são perfeitos. Mas não é assim que funciona. Como Pedro falou aqui nesse terceiro tópico, a palavra, ela nunca foi, acho que é isso que está aqui em 2 Pedro, capítulo 1, 20 a 21, se eu não me engano. Ele fala, gente, nada do que está escrito e nada do que foi profetizado tem inspiração humana, não vem da vontade humana. Que ser humano seria doido por sua própria vontade de falar assim, somos pecadores, somos miseráveis, não merecemos nada, mas Cristo nos salva. Isso não condiz com a natureza humana. A natureza humana é arrogante, a natureza humana acha que consegue se salvar, a natureza humana acha que é autossuficiente, que é independente, que é maravilhosa, que é perfeita, que não precisa mudar nada. Isso não é a vontade humana, isso é a vontade divina. As coisas que estão escritas na Bíblia, elas são a revelação do próprio Espírito Santo para aqueles que escreveram, revelando a vontade de Deus, que se concretizou através de Jesus. Não é vontade do homem, não é para nos agradar, é para agradar a Deus. Esse é o evangelho que a gente recebeu. Desafiador, porém encantador, maravilhoso. É muito bom, sabe? As pessoas... Eu não lembro quando foi que eu estava conversando, acho que foi no ensino médio, que alguém falou assim, porque crente é muito... Como é que ele falou? Covarde, sabe? Porque, eu sou muito fraca, eu preciso de um Deus forte. Sim, e é muito bom. Se quiser me chamar de covarde, chama à vontade, mas é tão aliviador saber que eu nunca vou ser perfeita e que eu não preciso me esforçar para ser perfeita pelas minhas próprias mãos. Sim, eu sou fraca, sim, eu sou falha, sim, eu sou imperfeita. Eu preciso de Deus. Não é vergonha nenhuma admitir isso. E é Ele, através do seu Espírito, que opera em mim o querer ser melhor e realiza isso em mim, como está escrito em Filipenses. Ele continua essa obra que Ele mesmo começou. Ele começa a nos salvar e Ele vai desenvolvendo até a gente dar frutos, como foi falado no tópico anterior, até que Ele venha ou até que a gente vá. Então, é maravilhoso, é reconfortante. Eu não preciso me matar para ser maravilhoso. Não preciso. Cristo já é perfeito. Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele já nos deu todas as ferramentas para viver de acordo com a vontade dele, como falou no primeiro tópico. Sabendo disso, quarta dica de Pedro. Nós precisamos identificar falsos mestres. Deixa eu beber uma água. Aqui a gente vai chegar no ponto que ele discorre aí por 1,5 capítulo sobre esse assunto. Metade do capítulo 2 e capítulo 3 inteiro. Antes disso, significados no dicionário. O que é uma heresia? É uma doutrina, ou seja, um ensinamento, contrário ao que foi estabelecido como dogma. E o que é um dogma?
é um ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa. Então, no contexto cristão, o dogma central, o ponto fundamental, a base do evangelho, é esse que eu estou falando há meia hora. A salvação, o perdão de nossos pecados pelo sacrifício realizado por Jesus Cristo e a transformação da nossa natureza. Antes carnal, agora espiritual. Essa é a base da nossa crença. Então, o que seriam as heresias? Qualquer palavra que nega, altera, distorce ou diminui essa crença básica da nossa fé pode ser considerada heresia. Então, eu dizia assim, Jesus veio para nos salvar, mas nós somos iguais a Ele. Não somos iguais a Ele. Nós somos os irmãos que vieram depois do primeiro. Nós nunca seremos iguais a Ele. Nós podemos buscar ser como Ele foi, imitar os passos dele, mas nós não somos iguais a Ele. Jesus... Gente, teve um negócio tão bizarro. Uma vez, sem querer, eu fui numa seita. Isso, sem querer mesmo, tá ligado? Meu irmão recebeu o convite de uma amiga pra ir na igreja dela. Ele não sabia que a igreja, na real, era uma seita. E falou, vamos comigo? Eu falei, vamos. Chegamos lá, tá? Eu falei, nossa, que lugar diferente, né? Tem umas fotos de uma galera que eu não conheço. O que tá acontecendo, Jesus? Onde eu me enfiei? Senhor, me ajuda, me protege. Aí estamos lá sentadinho, né? A amiga dele no louvor, toda empolgada. Aí começa a cantar uns louvor, não era nem louvor, cantar umas músicas lá sobre amizade. Eu fiquei, rapaz, tem alguma coisa muito errada aqui. Aí começou a tocar um louvor que eu conhecia. Eu comecei a cantar, o meu irmão me olhou assim, pode cantar essa? Eu falei, pode, eu conheço essa. E a gente lá cantando, né? Aí a gente senta pra ouvir a palavra, entre todas as aspas do mundo. A gente senta e a pessoa começa a falar, não, porque Noé era pra ser a nossa redenção. Oi? Que? Eu ouvi direito? Porque quando Noé ficou bêbado e ficou nu, a intenção de Deus era que a gente se redimisse naquela hora, não era para os filhos ficarem escandalizados. Eu falei, rapaz, o que essa pessoa fumou? O que está acontecendo? Gente, não é possível. Como alguém lê e tem essa interpretação? Eu falei, Daniel, vamos sair correndo daqui. Só que a gente ficou até o final porque a menina estava muito feliz da gente estar ali. Eu falei, mano, fecha os ouvidos, não escuta isso, pelo amor de Deus. Ele tava em profusão, eu sentada assim com cara de tacho, ele aqui me olhando a cada 5 segundos. Cada palavra que a gente ouvia. Bizarro, bizarro, isso é totalmente distorção. Isso daqui é uma prova, um exemplo perfeito de quando você não lê o evangelho. Ou quando você lê e você interpreta da sua maneira, da forma como você quer. Sabe, é incompreensível para mim. O sacrifício de Jesus é tão perfeito, a obra que ele realizou é tão completa, tão plena, então por que alguém acreditaria que não era a nossa redenção? Enfim, uma loucura, né? Uma anátema. Mas é isso, qualquer coisa que vai contra, que desvirtua, que altera ou que diminui, e aí eu volto uma milésima vez para aquele exemplo que eu dei de um batismo no qual foi falado que a pessoa não precisava mudar, o que não tem nenhuma lógica, porque o batismo é um testemunho de que você mudou, um testemunho público de que você não é mais a mesma pessoa. Qualquer coisa nessa natureza, das pequenininhas aos absurdos como esse de Noé, é uma heresia, porque vai contra o ponto básico da nossa fé, que é Cristo. O que ele fez, o que só ele, não Noé, só ele poderia fazer por nós, na condição de filho perfeito e sem pecado de Deus. E aí eu trago aqui... cadê? Os falsos profetas do Antigo Testamento e os falsos mestres da atualidade são essencialmente hereges, pois, antes de eu ir para os tópicos, a gente vai ler a referência. Então, Pedro ele primeiro falou desses falsos profetas, né, que havia no Antigo Testamento, e que depois de Cristo tem os falsos mestres, porque antes tinha gente profetizando fonte vozes da sua cabeça, não eram coisas que condiziam com a vontade de Deus, lembrando que as profecias eram de natureza divina, elas vinham por meio do Espírito Santo revelando o que Deus pretendia fazer, e tinham os falsos profetas falando aquilo que os reis queriam ouvir, aquilo que os governantes queriam ouvir. E aí depois de Jesus a gente tem os falsos mestres. Tinha na época dessa igreja para quem Pedro escreve, e tem na nossa época milhares de exemplos aí disponíveis onde você quiser. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20 mostram melhor pra gente quem são esses falsos mestres.
Perfeito, obrigada. Assim como no segundo tópico fica a dica pra gente de frutificar, todo mundo gera fruto, seja ele um fruto bom ou um fruto ruim. Esses falsos mestres, eles não chegam e falam: oi, gente, eu tô aqui pra ser herege. Não é assim que funciona. Ele não sobe num púlpito falando: oi, vamos ler aqui Heresias 3? Não é desse jeito, né? A pessoa brinca, tá escrito em Heresias 2 isso daí, né? Tipo, quando a pessoa fala um negócio que não tem nada a ver com a Bíblia. As heresias, elas surgem sorrateiramente, como a gente vai ver aqui nos próximos tópicos. As coisas, elas vão crescendo aos pouquinhos. Elas vão se infiltrando. São os lobos em pele de cordeiro. Aqueles que parecem que estão com a gente, que acreditam na mesma coisa, mas que por suas próprias razões e ambições vão distorcendo e o negócio vai tão aos pouquinhos. É assim que surgem as seitas. Inclusive essa aqui eu fui sem querer uma seita coreana. As coisas começam desse jeito. Você tem alguém que diz que acredita na palavra. Esse é o modelo clássico do surgimento da seita a partir do cristianismo, né? Das seitas que se desdobram daí. Tem um cidadão que fala que é cristão, que acredita na palavra e tal, aí junta uma galera. Aí aos poucos ele começa a trazer umas outras ideias. Porque um anjo me contou, porque Deus me revelou. E, nossa, só ele sabe essa coisa, então a gente tem que segui-lo. E o negócio sai de Cristo e vira o foco essa pessoa. Aí o negócio vai crescendo. Quando a gente vai ver, todo o Código Penal foi gabaritado, uma galera morre, porque geralmente acaba dessa forma, com pessoas morrendo coletivamente por vontade própria. E aí, tragédia. Acaba em destruição. Esses hereges, eles são essencialmente assim, pois disseminam aos poucos palavras destruidoras, chegando até a negar a obra de Cristo. São ignorantes e distorcem palavras difíceis de entender, como as escritas por Paulo. Eu ri quando eu li isso aqui, porque Pedro fala, né? Paulo falou para vocês do Evangelho. De um jeito difícil, é verdade. Ele escreve de um jeito complicado. E é justamente por ele escrever de um jeito complicado, existem aqueles que distorcem. Isso é Pedro falando. Aqueles que interpretam a sua livre maneira, que interpretam da forma como lhes convém e vão distorcendo isso na sua ignorância. Eles também atraem muitos seguidores, por causa dos quais o caminho da verdade é difamado. Qual é o caminho da verdade? É Cristo. É inúmeros exemplos que a gente tem hoje em dia, ao longo da história, não só hoje em dia, mas na história do cristianismo a gente tem diversos exemplos de momentos nos quais foram distorcidas as palavras que estavam escritas na Bíblia, que estão escritas na Bíblia, expressando a vontade de Deus, e por causa disso, o caminho da verdade que é Cristo foi difamado. Sabe, quantas pessoas, no seu convívio no dia a dia, no trabalho, na faculdade, na rua, na padaria, em qualquer lugar que você vá, quantas pessoas talvez não vão falar: porque eu não gosto de... até acredito em Deus, mas eu não vou mais em igreja por causa disso. Porque fulano de tal fez tal coisa, então todo crente é assim. Até nem gosto muito de usar a palavra crente, porque ele é utilizado de uma forma pejorativa hoje em dia, né? Como uma forma de, enfim, de ridicularizar e tal. Eu prefiro me chamar de cristã, que acredito em Cristo. Mas essa ideia que as pessoas têm do crente como esse estereótipo de uma pessoa insuportável, de uma pessoa fanática, uma pessoa fundamentalista, uma pessoa que vive de maneira obcecada, e acabam difamando o próprio Cristo por causa dos maus exemplos. E aí a gente tem que também pôr um pé atrás, né? Existem as pessoas que não gostam de estar na igreja, não gostam de estar com os cristãos porque não querem ser confrontadas com a sua própria carne. E existem aquelas que de fato passaram por experiências traumáticas em supostas igrejas, que em vez de seguir o evangelho, seguiam muito mais as suas doutrinas, né? Que às vezes nem vão de encontro com os dogmas do cristianismo, como a gente leu uns tópicos para cima. Então, atrai muitos seguidores, muitas pessoas vêm para junto, e por causa dessas pessoas que falam essas heresias, o caminho da verdade que é Cristo é difamado. Como a gente vê, né, citando aí básicos exemplos na televisão. Eles utilizam palavras de vaidosa arrogância e provocam os desejos libertinos da carne. Gente, não é simplesmente chegar num púlpito e falar: peque à vontade, seja feliz. Como um amigo meu que não é cristão perguntou uma vez: então vocês... a gente tá falando do carnaval, até citei isso, acho que quando eu falei de Gálatas, né? Que ele me perguntou o que o carnaval tinha a ver com a igreja. Eu falei: também não sei, vamos pesquisar no Google, eu não sou católica, não tenho ideia. E aí a gente chegou na conclusão de que o carnaval é um passe livre para pecar durante alguns dias e depois se purificar para a Páscoa. O que não tem o menor sentido quando você lê o Evangelho. O Evangelho, voltando às palavras de 1 Pedro: Cristo já morreu pelos nossos pecados, não precisamos viver de acordo com eles, e sim de acordo com a vontade de Deus.
Quando uma pessoa traz uma heresia, não é tipo assim, vai lá e peca, seja feliz. Não é assim que funciona. É aos pouquinhos. É nas pequenas coisas. É distorcendo as palavras, inclusive, de Paulo. Quer ver um exemplo? Ah, irmão, tudo te é lícito. E a segunda parte do nem tudo te convém? Sabe? É aos poucos. É nas pequenas coisinhas. Ah, faz isso, não tem problema. Ah, não, mas não tem problema tal coisa. Ah, se relacionar sexualmente antes do casamento, se é alguém que você ama, se é alguém cristão, já escutei isso numa igreja. Se é alguém que também é cristão e vocês já vão casar, tudo bem. Com base em quê, uai? Porque não é na palavra de Deus, não é na Bíblia. A base disso não está na Bíblia, está nas vozes da cabeça. Então é isso, é você... Por isso que eu adorei a palavra que Pedro usa. Vaidosa arrogância, a vaidade, esse desejo, esse ego humano de agradar a si mesmo e não de agradar a Cristo, provocando os desejos libertinos da carne. Lembrando que libertinagem e liberdade são coisas muito diferentes. Em Gálatas a gente tem muito bem pontuado isso. Liberdade é eu conseguir viver de forma correta diante de Deus, podendo dizer não para as coisas que não me convêm. A libertinagem é falar sim para tudo, mesmo para as coisas que me destroem. Outro ponto. Eles seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Pessoas que estão recém-convertidas, pessoas que ainda não têm maturidade espiritual, no sentido de conhecimento mesmo, de estudo da palavra, estão mais suscetíveis ainda a ser seduzidas por essas pessoas. Pensa que você acabou de sair de uma vida de pecado, aí você se converte, você está ali naquela coisa de viver uma nova vida, e aparece alguém falando que você talvez possa continuar fazendo uma coisa ou outra que você fazia. Isso é tentador, isso é seduzente, isso seduz as pessoas. Então você está muito suscetível a cair nesse conto. Eles prometem liberdade, que eu acabei de falar da diferença de liberdade e libertinagem. Mesmo que eles mesmos sejam escravos daquilo que os domina. Pedro é certeiro nessas palavras. Essas pessoas que trazem heresias, seja num púlpito, seja numa praça, seja num banco sentado do seu lado, dentro de uma igreja, inclusive, não precisa ser necessariamente um pastor. Pode ser alguém que você acha, nossa, muito sábio, me trouxe para a igreja até. A gente não sabe o coração das outras pessoas. A nossa diretriz, o nosso filtro tem que ser sempre a palavra. Eu não tenho como confiar cegamente em ninguém. Só em Cristo. E não é nem cegamente, né? É com os olhos bem abertos. É prestando atenção, é focado no meu alvo. Porque as pessoas, elas trazem coisas, elas prometem uma liberdade, sendo que elas mesmas estão vivendo escravizadas pelos seus próprios pecados, pelo seu ego, pela sua vaidade, pela sua ganância, pela sua carne. Outra coisa, por último, eles exploram as pessoas com histórias inventadas por pura cobiça. É impossível não lembrar dos exemplos clássicos de televisão. Meu nome é Fátima, eu hoje sou empresária, tenho 25 lojas, tenho 32 carros, 50 casas, uma fábrica em Miami, não sei nem se tem fábricas em Miami, mas é isso. Sabe, histórias inventadas por pura cobiça. Desejo de poder, desejo de riqueza, desejo de fama, desejo de ser conhecido. A palavra fala, não é pra gente ser conhecida, é pra ele ser conhecido através de nós. O foco não está em mim, o foco está nele. O que importa não é que o meu nome seja lembrado, é que o nome dele seja lembrado através da minha vida. Se ele quiser, que eu seja ferramenta, que eu seja vaso, que eu seja canal. Essas pessoas, elas não pensam assim, elas querem ser elas mesmas conhecidas. Elas querem ter elas mesmas essa influência. O poder não necessariamente é dinheiro. O poder é essa existência acima dos outros, é se acreditar superior, é se acreditar especial. O ser humano gosta de se sentir especial, né? A nossa mãe fala quando a gente é criança, você é tão especial. Você não é. Sua mãe mentiu pra você. Você pode ser muito amado e muito importante para sua família, mas você não é especial, você não é um alecrim dourado escolhido. Jesus é especial. E se não for por ele, não vai rolar, a gente não vai conseguir. Ou seja, tudo isso aqui que está listado é aquilo que vai contra o evangelho. É simples, é fácil de identificar quando a gente está firme, quando a gente conhece, voltando para o primeiro tópico, para a primeira dica, quando a gente conhece o Cristo que nos salvou, é fácil perceber quando alguém está trazendo alguma coisa que vai contra o que ele ensinou, que vai contra o que ele fez, que vai contra quem ele é. Por fim, essas pessoas terão o mesmo destino dos anjos que se rebelaram do mundo nos tempos de Noé, de Sodoma e de Gomorra. Qual é esse destino? O juízo, a destruição por sua própria corrupção. Não é que Deus vai chegar e falar assim, morra, pô, jogou fogo. Essas pessoas, elas vão morrer por conta do próprio erro. Elas vão ser destruídas por conta da sua própria corrupção. Elas vão ser corrompidas pela sua corrupção. Essa é a justiça. Isso aqui é o justo. Eu sou pecadora, acredito em Cristo, sou justificada por meio dele.
Merecia morrer? Merecia, mas estou salva porque ele advoga por mim. As pessoas que vivem de acordo com as suas próprias heresias, de acordo com as suas próprias crenças, de acordo com aquilo que elas acham que é o evangelho, não aquilo que ele de fato é, elas vão receber o que é justo. E no caso aqui não é a salvação, é a destruição, porque foi o que elas mesmas escolheram. Quinto e último, prepare-se para o fim. Uau, que negócio apocalíptico. Exatamente. Pedro ele fala aqui sobre os últimos dias. Ele alerta que nesses últimos dias as pessoas zombariam da palavra e seguiriam suas próprias paixões. Como já falei inúmeras vezes aqui nessa última hora, sobre como a gente vê que sempre foram as coisas e continuam sendo e vão se agravar. Contudo, ao se depararem com situações desse tipo, os cristãos não devem pensar que o Senhor está demorando para tomar providência. Por que Deus não faz alguma coisa? Volta logo, hashtag Jesus vem. Não é assim que funciona. Maranata, Maranata, Maranata. Sabe, tipo assim, falando como se fosse um mantra para Jesus vir logo porque eu não me conformo com o que eu vejo na televisão. Não é que Deus está demorando. Que a arrogância da nossa parte, que ousadia, pensar que Deus está demorando. É uma reles formiga dizendo para Deus que ele está demorando para fazer alguma coisa. Patético. Isso é o contrário. Isso é Deus dando tempo para que todos cheguem ao arrependimento. Esses hereges, aqueles que enganam as pessoas, os lobos em pele de cordeiro, os que zombam da palavra, somos iguais a eles. Desculpa te contar isso, mas não tem diferença nenhuma entre a gente. A única diferença é que nós já reconhecemos que somos pecadores por meio do Espírito Santo e fomos salvos. E a vontade de Deus é que isso aconteça com todo mundo. Nem todo mundo vai ser salvo, mas Deus gostaria que todo mundo fosse. Ele não está demorando, ele está dando tempo. E quanto tempo é necessário, né? Porque tem cada atrocidade que a gente vê por aí, em qualquer circunstância do dia a dia, que a gente pensa, eu me pergunto, eu me pego pensando isso às vezes, essa pessoa que não tem jeito. Cala a boca, cala a boca. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Eu, por acaso, tinha jeito, sabe? Então, quantas pessoas talvez não olharam para mim e falaram, essa daí não tem jeito? Para Deus, qualquer um tem. Pode ser o mais ordinário dos criminosos, pode ser a pessoa que parece mais boazinha do mundo, só falta aceitar Jesus. Para Deus, todos são alvos da salvação. Foi por todos que Cristo morreu. Cristo morreu para que o mundo fosse salvo, não para que a Júlia fosse salva. Ele morreu para todo mundo. A salvação está disponível para todo mundo. A vontade de Deus é que todo mundo seja salvo, não que alguém... Deus não tem prazer em destruir ninguém. Deus não ficou feliz quando mandou fogo em Sodoma e Gomorra. Deus não ficou feliz. Tanto que eu adoro esse capítulo, Abraão falando, ô Senhor, mas e se você achar 30 justos? Aí eu poupo a cidade. Mas Senhor, e se você achar 20? Eu poupo a cidade. E se você achar 10? Eu poupo a cidade. Mas Senhor, e se você achar só 5? Eu poupo a cidade, Abraão. Relaxa. Deus não tem prazer na destruição. Ele não estava feliz quando ele mandou um dilúvio. Ele não estava feliz quando ele expulsou do céu os anjos que se voltaram contra ele. A alegria do Senhor está em se relacionar conosco, em que a gente viva com ele, está na comunhão que ele tinha com Adão ali no Éden. Caminhar durante as tardes, conversar pessoalmente. Essa é a alegria e o prazer de Deus. Ele não está demorando, ele está dando tempo. Quanto tempo a gente não sabe, porque Pedro fala, ele vai vir do nada, como um ladrão. Aparece, pega a gente e vai embora. Vai ser assim. Mas ele está dando tempo para as pessoas se converterem. E o que nós, cristãos, vamos ficar fazendo? Vamos ficar aqui bonitinho esperando ali. Esperando o pessoal se converter. Vai, se converte aí. Pergunta, vai, se converte. Como ouvir um sinal a quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Romanos. Nosso papel como cristão, como aquele que já foi salvo, não é ficar olhando, esperando passivamente as pessoas se converterem. É frutificar, é fazer alguma coisa, se mexer, é falar, é anunciar o evangelho, é tentar. Novamente, nem todo mundo vai ser salvo, porque é livre-arbítrio, as pessoas escolhem, mas a minha parte é falar para as pessoas. É adiantar essa volta de Cristo, é adiantar esse fazer alguma coisa por parte de Deus. Olha, Senhor, enquanto está dando tempo para as pessoas se salvarem, eu vou colaborando aqui na minha insignificância e pregando o seu evangelho para que mais pessoas se convertam. Essa é a vontade de Deus. A nós crentes, cabe viver de maneira santa, piedosa, imaculada, inculpável, em paz, guardando-nos para não sermos levados ao erro por aqueles que não creem, mantendo-nos firmes, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, esperando pelo dia dele chegar. Amém. Que é como ele termina. Esse é o nosso papel. A gente tem duas missões aqui, de acordo com as cartas de Pedro. Primeiro, viver de forma condizente, não digna no sentido de merecedora, mas digna no sentido
digna no sentido de condizente com a salvação que a gente recebeu. E segunda, se fortalecer através do conhecimento de Cristo, para a gente não se desviar do evangelho através do qual nós somos salvos. Porque a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que foi evangelizada. Não vírgulas acrescentadas por pessoas aleatórias, mas aquilo que está escrito. Conclusão. Essa carta ela tem um tom de despedida. A despedida de alguém que, diante da morte iminente, deixou como legado sua fé naquele que acompanhou de perto, que o salvou e transformou, instruindo os novos cristãos a viverem da mesma forma, de graça em graça, firmados na rocha que é Cristo, firmados para que a gente não tropece, como está aqui no versículo-chave. Empenhem-se, esforcem-se ainda mais para consolidar a sua salvação e eleição, porque se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçarão. É isso que está escrito nessas duas cartas. Uma coisa diferente da outra, mas complementares, contínuas, né? É como se ele lançasse a primeira temporada de uma série e depois lançou a segunda. A segunda com muitos plot twists, muitas coisas acontecendo, mas finalizando essa série, finalizando essa narrativa com essa mensagem daquilo que nós fomos chamados para ser e como se manter firme nisso. Isso é Pedro. Agradeço vocês ouvirem minha fala rápida, acelerada, mas é isso aí. Deus nos ajude.